Então, primeira coisa que a gente faz quando vai responder as questões, todo mundo que acompanha aqui o canal já sabe, é procurar a referência bibliográfica. Então, lá vou eu aqui, Pompeia R, então, Canções Sem Metro, já diz alguma coisinha pra gente, até porque no comando da questão já se desenvolve o nome do autor, Raul Pompeia. Aí você diz, Raul Pompeia para mim não diz nada, mas para mim diz. Para mim, Raul Pompeia é o nome de um escritor brasileiro situado no período do realismo, uma das obras mais famosas do realismo brasileiro, realismo, naturalismo. Tem uma polêmica, inclusive, sobre essa obra, que a gente vai ver como situá-la, é a obra O Ateneu, de Raul Pompeia. A obra dele, praticamente conhecida do grande público, quando se fala do Raul Pompeia, lembra-se automaticamente do Ateneu, livro, inclusive, que está indicado para vestibulares constantemente. A lista de livros sempre traz aí o Ateneu como um dos indicados. Então, a questão hoje não falou, porém, do Ateneu do Raul Pompeia, falou do livro Canções Sem Metro, publicado aí pelo Unicamp em 2013. Vocês viram que quando eu apresentei o Raul Pompeia, eu já trouxe uma dificuldade nisso. Algumas pessoas colocam o livro dele como realista, outras pessoas colocam como naturalista, e há quem chame o Raul Pompeia nem de uma coisa nem de outra, mas de um autor impressionista. Então, o que seria um autor impressionista? Inclusive, o Enem foi nessa direção, porque veja na sequência o comando, o que ele vai dizer para a gente. Ele diz o seguinte, ó, reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética em que se observa a... Então, a questão do Enem deu para a gente algumas pistas. Por exemplo, ela direcionou o nosso olhar para que a gente marcasse a opção que fala em linguagem impressionista de uma prosa poética. Então tem algumas coisinhas que são importantes na hora de resolver o item que vão ajudar a gente a pensar. A gente precisa fazer um paralelo aqui, antes de prosseguir até lendo o texto para nossa mente se abrir, até porque eu já falei aqui, a intenção desse espaço não é dar o mero gabarito ou comentar apenas as alternativas, mas cada questão é uma mini aula, tá? Cada questão é um bate-papo sobre o tema que ela proporciona, e se levar 5 minutos, se levar 10 minutos, se levar meia hora, se levar uma hora, a gente vai ficar aqui resolvendo o item. A intenção é cada encontro desse ser um bate-papo sobre o tema. Porque dar o gabarito por dar o gabarito, tem várias pessoas que fazem isso aqui no YouTube, não vamos fazer um mais do mesmo, né? Para isso, não valeria a pena estar gravando as questões. Então, a primeira coisa que eu quero aqui chamar a atenção de vocês é para o estilo de pintura chamado impressionismo. Inclusive, vocês podem ver ali já um turista, né, muito simpático, aparecendo ali na nossa foto daqui a pouco, lá no Museu d'Orsay, em Paris. Daqui a pouco eu comento essa foto em especial. Mas, em linhas gerais, o que foi o impressionismo? O impressionismo é um movimento muito conhecido nas artes plásticas, nas artes visuais, e que tem como característica a ruptura com aquilo que vinha sendo a pintura acadêmica tradicional, que era a pintura, por exemplo, encarnada desde as telas do Renascimento. Então, agora, por exemplo, a gente pode ver uma tela do Renascimento, uma tela de Tiziano, a Vênus de Urbino. O que a gente vê nessa tela? A gente vê a ideia de um quadro que tem uma proposta quase fotográfica, apresentar para a gente uma cena doméstica em que aparece no primeiro plano uma mulher deitada, no segundo plano aparecem duas pessoas mexendo numa arca, e ainda existe um terceiro plano que é o além da janela. Então a pintura do Renascimento trouxe uma ideia de verossimilhança para a pintura, uma ideia de, digamos assim, precisão, como se fosse quase uma foto, lembrando que em 1500 não existia fotografia, então a fotografia só aparece a partir de 1845, 1850, né, na Europa, com a invenção do Daguerre, Louis Daguerre. Mas essa é outra conversa que não interessa agora. Então, os impressionistas estão em um momento em que a pintura começa a se voltar contra essa arte tradicional, contra essa arte que tem como grande base o Renascimento. Então, o impressionismo tenta captar o momento, tenta captar a cena que está sendo vista naquela hora. Por isso que eles vão, por exemplo, romper com a ideia da pincelada firme, sólida, nítida, porque o que eu quero é captar aquele momento. E para isso, por exemplo, a luz tem um papel muito importante. Por quê? Porque eu vou captar a luminosidade naquele momento, e a luminosidade, a gente sabe, muda muito o cenário. O cenário é um ao amanhecer, é outro ao meio-dia, é outro ao pôr do sol. Conforme a luz, a gente vai tendo variações naquele visual. Inclusive, eu coloquei essa foto minha aí, na qual a gente pode ver 5 das mais de 30 catedrais de Rouen pintadas por Claude Monet, um dos maiores nomes do impressionismo. Inclusive, a tela, a impressão ao nascer do sol
é a tela do Monet, que dá, de certa forma, também o nome do movimento. Então, o Monet pintou várias vezes essa catedral em diferentes momentos, em diferentes estações, em diferentes épocas do ano, para tentar captar a variação de luminosidade, a variação, digamos assim, da cor da fachada, tudo tendo, digamos assim, como personagem principal a luz, o momento. Então o impressionismo é importante quando a gente fala de pintura porque ele representa uma primeira trepidação nessa arte tradicional que eu citei aqui, inaugurada pelo Renascimento e desenvolvida ao longo de aproximadamente 350 anos, 400 anos, arredondando. Então, os impressionistas foram muito famosos no que diz respeito à pintura. Voltando para a questão que eu nem comecei ainda, voltando para o Raul Pompeia e para o impressionismo na literatura, por isso que a classificação do Ateneu é meio trepidante. Realista? Não, não é tão realista. É uma narrativa muito moldada pela visão pessoal do narrador, o Sérgio, que em última instância é o próprio Raul Pompeia. Muita gente vai dizer que o Ateneu tem muito de autobiografia. Mas enfim, isso também é outra conversa que não interessa tanto para a questão. Mas são caminhos possíveis para a gente começar a entender o item. Então, essa linguagem muito subjetiva se afastaria do realismo porque não tem a objetividade que o realismo propõe. Então, não é também uma linguagem, digamos assim, há momentos, é claro, realistas, há momentos, é claro, naturalistas, mas é uma linguagem que traz muito dessa visão pessoal, dessa impressão sobre o cenário, sobre aquilo que está sendo visto. E aí, nesse sentido, é que a crítica chama o Raul Pompeia de um autor impressionista. Então, essa prosa impressionista seria caracterizada por alguns elementos, né? Vamos ver quais são esses elementos que a crítica costumeiramente aponta quando fala no impressionismo do Raul Pompeia, em especial, é claro, pensando no livro Ateneu. A gente nem chegou na questão, lembro mais uma vez. Veja só, a representação da realidade é feita subjetivamente pelo narrador, ou seja, a objetividade da época, que era a bandeira do realismo, se dilui um pouco. A ambientação traduz as impressões sensoriais e emotivas do observador, narrador. Nesse sentido, tem uma coisa muito interessante, que esse sensorialismo da linguagem impressionista aproxima o Raul Pompeia de outro autor do período, mas que não é da escola realista nem naturalista, mas sim do simbolismo, que é, por exemplo, Cruz de Souza, com a linguagem dos poemas simbolistas fortemente impregnada desse sensorialismo, dessa questão visual, dessa questão cromática mesmo, dessa questão tátil, tudo isso está na linguagem do simbolismo e com certeza quem sabe simbolismo se lembra disso. Utiliza-se de diversos tons e sobretons de cores na composição. Então, se ele está fazendo uma descrição, vai trabalhar o elemento cromático, que não deixa de estar na impressão sensorial. E vê-se o uso abundante de adjetivos, metáforas, analogias, sinestesias, que buscam estabelecer a correspondência entre os sentidos e a essência do que se descreve. Então, tem essa ideia até trabalhada das cores associadas às sensações. Então, a sensação tátil de uma cor, a sensação visual de outra cor e por aí vai. Então, com isso, a gente começa a fazer um levantamento, uma espécie de brainstorming aqui, de conversa, sobre o que seria esse impressionismo na literatura e que tem no Brasil, sem dúvidas, como grande nome, o Raul Pompeia, ou seja, uma linguagem que rompe com a objetividade, que trabalha sensorialismo, que se aproxima, inclusive, do que a gente chama também de linguagem simbolista. Então, vindo para a questão, olha o que diz o texto, finalmente, depois de mais de 10 minutos de introdução, a gente chega à questão de número 702. Eu falei, foi a mais difícil da história, então a gente tem que fazer aqui um preparo para ir para ela, né, e chegar até a questão com confiança. Então diz assim o texto do livro Canções Sem Metro, lembrando que metro é o nome que a gente usa para métrica, então Canções Sem Métrica. Então parecem poemas, mas poemas em prosa, como ele diz, a prosa poética. A questão já disse para você que é uma prosa poética, ou seja, uma prosa que tem elementos da poesia, como por exemplo a subjetividade, a questão sensorial, a questão melódica, tudo isso que a poesia traz aparece aí no livro do Raul Pompeia, Canções Sem Metros, Sem Metro, e nesse texto aí que é Inverno. Inverno, inverno, inverno. Tristes nevoeiros. Então, repare, é como se você tivesse que visualizar o que é o inverno que pesa, um inverno que nos torna mais melancólicos, esse inverno de brumas, de mistérios, de frio. Então, tristes nevoeiros, tá vendo? Então, nevoeiro triste é uma figura de linguagem, né? Uma personificação do nevoeiro. Frios negrumes, ó, sinestesia, frio
né? A sensação tátil e negrume visual. Frios negrumes da longa treva boreal. Então você vai imaginar, até a aurora boreal aparece aí na conversa, esse clima meio invernal, melancólico, escuro, tristes nevoeiros. Você tem que visualizar, você tem que sentir o poema, porque o Raul Pompeia está quase construindo uma pintura para a gente ver. Então, tristes nevoeiros, frios negumes da longa treva boreal, descampados de gelo, cujo limite escapa-nos sempre. Então, um inverno meio europeu até, né? Vazios de gelo, cujo limite escapa-nos sempre. A gente consegue ver onde é que termina essa vastidão invernal de gelo, de neve e por aí vai. Desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inabitável, inóspita, avessa à presença humana, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície. Veja que é um texto que não pontua, é um texto que vai num ritmo, a gente vai lendo, e aí eu estou lendo, pausando, né? Mas se a gente for pensar, tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam, tudo isto, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como vento, tudo isso é o frio inverno da vida. Então veja que é um inverno que ao mesmo tempo é metáfora da vida, tem tudo aquilo que eu li antes. Tem metáfora, tem figura de linguagem, personificação, tem sinestesia, tem uma questão visual, tem subjetividade. No espírito no inverno é como se a gente tivesse no espírito o luto profundo daquele céu de bruma dos lugares onde a natureza dorme por meses à espera do sol avaro que não vem, do sol avaro é pão duro, mão de vaca, desse sol que demora de aparecer. Então é como se o espírito profundo tivesse ali, né, também adormecido durante esses meses em que ele espera que o sol brote outra vez. Então veja que é um texto que não tem, a gente pode dizer, uma narratividade, é um texto descritivo, não tem uma história, é um texto que só está descrevendo o que é que seria o inverno, esse inverno que ao mesmo tempo é físico, mas ao mesmo tempo é existencial, que reverbera também intimamente. Então veja o que é que a questão perguntou, vou ler o comando de novo para a gente se situar. Reconhecido pela linguagem impressionista, o Enem já disse a você, mesmo se discordasse, eu acho que ele não é. Tudo bem, mas o texto está dizendo que é. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética. Então também está dizendo que é uma prosa poética, ou seja, tem elementos poéticos, mas não está em versos, está em prosa, como a gente viu. Em que se observa o quê? Imprecisão no sentido dos vocábulos. Não, inverno aparece aí definido, tem uma figuração, né? Tem um sentido figurado, mas imprecisão seria uma palavra forte, né? Mas tem muito mais assim um aspecto sensorial, um aspecto existencial, mas imprecisão é forte. Mas seria uma questão que com certeza derrubou muita gente. Letra B eu acho mais fácil quando a gente pensa em questões com base na teoria da literatura. Por quê? Dramaticidade como elemento expressivo? Não tem nada de dramático aí. A dramaticidade, para quem conhece a teoria dos gêneros literários, é aquilo que é pautado num certo ar teatral. O drama é o diálogo, é a encenação. E esse texto não tem nem diálogo, é só uma descrição. Então, dramaticidade por mais que também muita gente até pense que é uma cena dramática no sentido de sofrimento, isso não tem a ver com teoria da literatura quando se fala em gênero dramático, tá? Então, tem até uma expressividade, mas não é a dramaticidade. A expressividade, o elemento expressivo usado é o sensorialismo, é, por exemplo, a descrição. Então, se a letra B fosse figuras de linguagem como recurso expressivo, sinestesia como elemento expressivo, descrição como elemento expressivo, tudo isso estava verdadeiro, mas dramaticidade não. Então, letra C, subjetividade, verdadeiro. Subjetividade tem. Tranquilamente tem subjetividade. Em oposição à verossimilhança. Verossimilhança é o que parece verdade, é o que tem um pé na realidade. Não tem um texto que é a subjetividade se opondo à verossimilhança. Não tem essa oposição. Essa oposição aí não se constrói. Então também não iria, apesar de subjetividade, ser um elemento verdadeiro. E como tem uma redação mais, eu diria, hermética, né, mais difícil de entender, muita gente também poderia ter se atrapalhado. Vamos ver aqui, letra D, valorização da imagem. Perfeito, tem valorização da imagem todo o tempo. O texto é imagético.
Inverno, é para você ver o triste nevoeiro. Sabe, eu tô aqui, quem assiste a série Dark, sabe aquela floresta, né, meio nevoeiro, assim, aquela coisa meio chuvosa, parece sempre estar no inverno a série para quem conhece, para quem acompanha. Veja como dá pra gente colocar tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, até para lá do horizonte, perder de vista, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa, uivando como a legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície, que são as coisas congeladas, tá? Não é que existe uma cidade necessariamente de catedral e túmulos de cristal, isso aí são as árvores congeladas na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam, tudo isto, decepções, obscuridade, solidão, e é visual, como se você estivesse vendo a paisagem gelada do inverno. Então tem valorização da imagem, sem dúvida. Agora, isso é um efeito de convencimento, de persuasão? Está sendo usado para nos convencer? Né? Não. Está sendo usado para que a gente sinta, como elemento sensorial expressivo, mas não persuasivo. A palavra persuasivo aí não se aplica. Então a gente já está chegando finalmente à resposta, até por exclusão, plasticidade verbal. O que seria essa plasticidade verbal? Artes plásticas é uma linguagem visual que constrói um cenário para a gente, que tem um quê de artes plásticas, que tem uma visualização, então tem, isso é do impressionismo, é esse caráter descritivo, subjetivo, imagético, e que está inclusive na letra C e na letra D, está também presente na plasticidade verbal, que não é uma expressão corrente, né? Não é uma expressão que a gente usa o tempo todo em aula, então também daria mais dúvida, vinculada, quer dizer, tem a plasticidade verbal somada, vinculada ao quê? A uma cadência melódica. Então tem um ritmo, tem uma melodia, tem uma coisa que é também auditiva. Então a gente pode pensar aqui em duas possibilidades de respostas por causa do final da letra E. Primeiro, são canções sem metro, conforme o próprio enunciado diz. Então se o enunciado diz são canções sem metro, são canções, tem um elemento melódico. Ele está dizendo no título, né? Canções, só que não tem a métrica padrão, como um verso teria. Então tem alguma coisa melódica para a gente pensar aí associada à questão. E eu já havia apontado também, segundo elemento, durante a nossa resolução, durante o nosso comentário, é que, por exemplo, o parágrafo 2, que começa aí em cima logo, tristes nevoeiros e vai até vida, ele é todo construído, aliás, todo o segundo e o terceiro parágrafo são construídos sem ponto, como se fossem justaposição de versos e a gente fosse num certo ritmo de leitura sem conseguir frear, porque não tem ponto. Então a gente vai lendo num certo ritmo, não tem o freio do ponto. Então ele vai acrescentando essa descrição, e muito provavelmente o texto acaba aí no vem sem que eu acredite que o texto original acabasse. Provavelmente ele vai levar esse texto no original mais tempo, e aí a questão só usou esse fragmento. Então tem uma coisa sonora aí através dessa brincadeira com a vírgula. De fato, uma questão de difícil resolução, precisava ficar atento a muito detalhe, mas acho que agora a gente deu conta e o gabarito finalmente letra E, e assim a gente consegue, digamos, ter dado conta desse item que foi o mais difícil da história do Enem até agora, né, que a gente fez com apenas 7% de acerto. Valeu? Então, muito obrigado por ter ficado até agora. Mais uma vez, peço que você se inscreva no canal e dê aquele legal aqui, o curtiu, se a questão te ajudou de alguma maneira. Valeu? Então, beijão. Até a próxima semana aqui no canal Linguagem em Questão. Tchau, tchau.